Olá, seja bem-vindo nessa sequência do cientista espiritual André Luiz. Ah, eu volto sempre a lembrar, eu estou apenas chamando a atenção das coisas que o André Luiz diz que os homens de ciências vão precisar pesquisar. O cientista André Luiz é um cientista diferente. Ele está dando informações e está garantindo, dizendo que isso é um fato, na visão espiritual dele, já como espírito desencarnado. Mas ele traz informações que os cientistas vão precisar se debruçar sobre ela. Na lição de hoje, a lição 421, Obsessão e Mediunidade, esses últimos capítulos, tenho falado muito sobre obsessão, sobre mediunidade, e ele vai dizer no livro O Mecanismo da Mediunidade, um livro do André, psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, lá da Federação Espírita Brasileira, lá da FEB, você pode pedir que tenha o livro. Eu, às vezes, repito como André Luiz escreveu, leio, às vezes, como ele escreveu, escrevo como ele escreveu, para não dizer que é a minha palavra, é a palavra dele, que eu quero chamar atenção para ele, não é para mim. Então, ele vai dizer nessa lição de Obsessão e Mediunidade, ele diz: tais enfermos, porque ele vinha falando lá das enfermidades da alma, né? Tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos sem resultados satisfatórios à terapia, como o povo usava, teve um tempo que usava insulinas para doentes desse tipo, convulsioterapia, hoje já não se usa mais, mas usavam muito. Quando recomendado recomendado auxílio dos templos espíritas, poderão ter tido como médios. Quando é que ele está com esse problema, pode ter tido como médio? Sem dúvida, são médios doentes, afinizados com os fulcros de sentimentos desequilibrados, onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Na maioria das vezes, ele traz o processo difícil lá de outras encarnações. E ele vem com a mediunidade. E a obsessão vai acompanhá-lo. É comum, às vezes, você ver psicóticos dos mais variados graus, também além da psicose, a mediunidade. Às vezes, neuróticos com uma variedade imensa de neuróticos que existe, também com mediunidade. Você, às vezes, vê personalidades psicopáticas com a variedade de estudo de personalidades psicopáticas com mediunidade junto. Ou, às vezes, é só a mediunidade. Ele diz: por certa cota de tempo, são intérpretes de forças desagradáveis às quais é preciso opor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos. Ele está dizendo que, normalmente, esses que traz lá do passado, esses desequilíbrios profundos, e juntamente ainda tem a mediunidade, e ele vai ter dificuldades, porque os espíritos que normalmente se afinam com eles são espíritos que estão ainda moralmente inferiorizado, ele precisa a prescrição moral para essas pessoas. Igual como você passa um remédio, também precisa a prescrição moral. Por isso que ensinar para ele a ideia da oração, a ideia do bem, a ideia dele caminhar nessa direção é muito importante. Ele, às vezes, frequentar um templo religioso é importante. No Espiritismo, então, tem as reuniões de desobsessão, tem os passos espíritas, são importantes para essas pessoas, junto, às vezes, do seu tratamento médico. Ele diz assim: trazendo consigo as sequelas ocultas de internação na província purgatorial de que se volve para a porta do berço terrestre. Às vezes ele estava numa região ruim, trevosa, ele estava numa situação dessa, e ele vem, e apesar dessas dificuldades, ainda está melhor do que como estava. Está sempre, a mão de Deus está sempre
nos ajudando. Exteriorizava ondas mentais viciadas que lhe alentam as disfunções dos implementos físicos, ondas essas pelas quais recolhe os pensamentos das entidades inferiores e lhe constitui a cobertura de retaguarda. Ele, às vezes, recebe essas ondas, e ele dá guarida para essas ondas, e ele, fazendo isto com seu pensamento, com a sua vontade, seu desejo, suas emoções, vai repercutir sobre todas as células orgânicas desta pessoa. Apesar disso, deve ser acolhido nos santuários do Espiritismo por medianeiros de planos que é preciso transformar e ajudar, porquanto o espírito renovado para o bem, a lei do Criador para todas as criaturas, é peça importante para o reajustamento geral dessa ou daquela engrenagem conturbada na máquina da vida. É que às vezes existem pessoas que estão com essa mediunidade descontrolada, porque ele é portador também de doenças patológicas muito fortes, e ele precisa, às vezes, não valorizam isto. Você, às vezes, não vê um esquizofrênico frequentando essas reuniões. As pessoas dizem, não adianta, né? Às vezes nem leva ele num templo religioso qualquer, nem leva também no centro espírita, porque a família acha que não precisa, e precisa. O espírito dele está atravessando essa tempestade momentânea, porque ele tem descuidado durante a sua existência desse lado moral. E esses agrupamentos, às vezes o espiritismo, ele vem entender essa pessoa e vai entrar em socorro, que vai ajudar muito. Uma reunião de desobsessão, às vezes, esclarece obsessores e, às vezes, afasta. Mas ele vai se evangelizando dentro das possibilidades dele. Então precisa, às vezes, eu já contei esse caso de um doente que tinha um problema muito grande. Ele começou a fazer sopa, descascar batata numa sopa caritativa dessas que existe, e ele, depois de tempo, começou a sentir uma melhora imensa, porque ele começou a treinar a prática da caridade. Essa prática da caridade é um dos caminhos que vai ajudar. Então, não só o medicamento, mas o espiritismo tem uma série de coisas que pode ajudar essas pessoas. Não curar, porque a cura dele vai precisar de mais tempo, mas ele vai, com certeza, ficar mais equilibrado, às vezes para suportar as dores e para as famílias também suportarem. Até o próximo encontro. Preste atenção no que o André Luiz está chamando a atenção.